Questão 29, item 16. Se uma função f, definida de reais em reais, é simultaneamente par e ímpar, então f aplicado em 1 igual a zero. Então, ele está dizendo que a minha função ela é simultaneamente par e ímpar. E agora a gente tem que tentar descobrir qual é essa função para aplicar no ponto, x igual a 1. Então vamos lá. Primeira coisa, revisão sobre paridade de funções. Uma função pode ser par, ímpar ou nem par nem ímpar. 3 opções. Primeira opção, função par. O que é uma função par? Uma função par vai acontecer quando f de x é igual a f de menos x, ou seja, para domínios opostos, x e menos x, o resultado, a imagem é igual, é idêntica, certo? Então, x oposto, y igual. E como é que eu vejo isso no gráfico? O gráfico ele vai ser simétrico em relação ao eixo do y. Então, a função vai ser simétrica ao eixo do y. E sobre a função par? A função par ela vai ser assim. Ó. A função aplicada em x vai ser o oposto, né? O resultado vai ser o oposto quando a função estiver aplicada em menos x. Então, o x, a entrada, né? O domínio vai ser x e menos x, ou seja, são valores opostos. E o resultado, que é a imagem, o y, também vão ser opostos. Certo? Então, f de x é igual a menos f de menos x. Essa é a notação que eu, Douglas, mais gosto. Mas a gente costuma ver uma notação diferente, que ela é como? Ela é menos f de x igual a f de menos x. Para mim, essa primeira linha aqui, o f é positivo com x positivo é igual a f negativo com y com x negativo. E na linha de baixo é o quê? F negativo com x positivo igual a f positivo com x negativo. Então, as duas servem. As duas a gente costuma ver geralmente a de baixo, mas tanto faz. As duas são igualmente válidas. São a mesma coisa, né? Dita de forma diferente. E no gráfico, como é que a gente faz? A gente vê o gráfico, a função ímpar, ela é simétrica em relação à origem. Qual a origem? A origem do plano cartesiano, que é aquele ponto de coordenada 0 e 0. Tá, um exemplo. Exemplo clássico da função par. X ao quadrado. Então, eu tenho... Se eu aplicar x ao quadrado em 2, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Se eu aplicar x ao quadrado em menos 2, vai ficar como? Menos 2 ao quadrado também é 4. Então, domínio 2 e menos 2, imagem 4 e 4. Imagem iguais. Agora, função ímpar, exemplo clássico. X ao cubo. Então, eu vou aplicar 2 ao cubo, eu vou ter 8. Menos 2, que é o oposto ao cubo, também dá menos 8. Então, x, 2 ao cubo, 8. Positivo, positivo, menos 2 ao cubo dá menos 8. Então, o x, que é 2 e menos 2, o y, que é o resultado, deu 8 e menos 8, deu o oposto também. Então, x ao quadrado, exemplo clássico da função par, x ao cubo, exemplo clássico da função ímpar. Tá, agora a gente já revisou paridade, vamos direto para o exercício. Eu tenho que descobrir qual é a função que é par e ímpar ao mesmo tempo. Então, eu começo aqui pela definição de função par. f de x é igual a f de menos x. Então, f de x é igual a f de menos x. Só que, além de par, ela é ímpar. E o que na função ímpar o f de menos x é o quê? É menos f de x. Então, ó, esse f de menos x é o quê? Igual a menos f de x. Então, se f de x é igual a f de menos x e, ao mesmo tempo, é igual a menos f de x, eu posso dizer que f de x, o que está em azul, é igual a menos f de x. Então, se eu tenho f de x é igual a menos f de x, esse f de x que está à direita da igualdade, eu vou passar para o outro lado. Vai ficar como? F de x mais f de x, né, o que está menos passa para o outro sinal, para o outro lado mais, igual a zero. F de x mais f de x dá o quê? 2f de x. 2f de x igual a zero. O 2 que está multiplicando o f de x, vou isolar f de x, vai ficar o quê? 0, f de x igual a 0 dividido por 2. E 0 dividido por qualquer coisa vai dar sempre 0. Então, f de x é igual a 0. Significa que é uma função nula. É uma função que o resultado vai ser sempre 0. Então, quando eu pego a função nula f de x igual a 0 e aplico o valor de 1, eu vou ter f de 1 aplicado nessa função, o resultado também vai ser 0, que é exatamente o que disse no enunciado. Certo? Então,
Pela dedução, né, igualando a função par com a função ímpar, a gente chegou na função, descobrimos que a única função que é par e ímpar ao mesmo tempo é a função nula, aplicamos em 1 e o resultado deu 0. Agora vamos ver o que? O gráfico de f de x igual a 0, que é a função nula. O gráfico é assim, ó. O gráfico da função é o gráfico está sobre o eixo do x. Função nula, né, fui pesquisar na internet, função nula é a única função que é par e ímpar simultaneamente. Então a gente viu nessa questão aqui, né, a simultaneidade dessa função, par e ímpar, provavelmente nunca mais vai cair no vestibular, né? Mas na época que caiu, no ano de 2014, era uma questão inédita. Então, assim, função nula é a única que é par e ímpar simultaneamente. Se eu quiser ver no gráfico como é que é uma função par, o que eu vou olhar? Eu vou olhar que ela é simétrica em relação ao eixo do y. Então, o que eu vejo? A parte que está à direita do eixo do y, na hora que eu espelhar em relação ao eixo do y para a esquerda, ela fica no mesmo lugar, ela é espelhada, certo? Por quê? Porque dos dois lados, tanto o lado positivo quanto o lado negativo, os dois estão sobre o eixo do x. E como é que eu faço para ver se a função é ímpar? Eu primeiro vou espelhar para a esquerda, da direita para a esquerda, que vai daqui onde ela está, e depois eu vou espelhar do segundo quadrante para o terceiro. Então, quando eu espelho do segundo para o terceiro, como ele está sobre o eixo do x, ele se mantém no mesmo lugar, certo? Então, por isso que essa função é a única que é par e ímpar ao mesmo tempo. Então, item 16, se uma função f é simultaneamente par e ímpar, a gente viu que ela é a função nula, e f de 1 aplicado na função nula, o resultado é 0. Item 16, então, está correto.